Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 161, onde vamos estudar. Olha aqui, ó, você tá vendo aqui, ó. Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 21, é aquele que fala assim: haverá falsos cristos e falsos profetas. E hoje estaremos estudando os itens 6 e 7, que ele diz assim: não creiais em todos os espíritos. Eu recebo um espírito aqui, eu tenho, e ele falou para você fazer isso, ele falou para você separar do marido, para você se juntar com a mulher, para você isso, para você aquilo. Opa! Não creiais em todos os espíritos. Vamos estudar isso agora, né? Tá bom? Nesse nosso Evangelho no Lar. Tá bom? É sobre isso que a gente vai falar. Muito bem. A nossa página na internet, você já tá vendo aqui, ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que é que você vai encontrar? Toda sexta-feira, não tem erro, não tem falha. Falha às vezes tem sim, mas, enfim, toda sexta-feira, um novo estudo. Esse vídeo faz parte desse vídeo de 45 minutos. Os 5 primeiros minutos eu fico falando aqui, orientando, contando como é que funciona o Evangelho no Lar. E 40 minutos de Evangelho mesmo, tá? Então tem esse vídeo. Lá no site você vai encontrar o texto do Evangelho. Vai encontrar o texto da página de preparo, que hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Vai encontrar o significado das palavras mais difíceis. Literatura espírita tem cada palavrinha complicada, né? A gente bota o significado ao lado da palavra, em vermelho. Você não precisa nem ficar indo no rodapé da página para procurar, não. Já está do lado dela, bem mastigadinho. O passo a passo de como fazer o Evangelho no Lar. Tem o Tira Dúvidas. E se você ainda tiver dúvida, sabe o que você faz? Manda o WhatsApp para cá. Você não sabe qual é o nosso WhatsApp? Não sabe? Então anota aí, ó. Aqui, ó. 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 21 99247 5631. Pode mandar a sua mensagem, mandar a sua dúvida, tá? Nós vamos sempre esclarecendo, vamos sempre respondendo aí todas as dúvidas. Seja sobre Evangelho no Lar, se quiser falar sobre terapia, se quiser apenas conversar, desabafar, ser ouvido por alguém, pode mandar o WhatsApp. A única coisa que eu falo é que nem sempre eu consigo responder na hora, mas todas as mensagens são respondidas, tá bom? Se preferir mandar e-mail, olha aqui o e-mail: amorperdãoefé@gmail.com. Mesma coisa, o e-mail como o WhatsApp, às vezes demora um pouquinho, mas todas as mensagens são respondidas. No caso do e-mail, pessoal, se vocês mandarem e passar um mês e não tiver a resposta, também eu não chego a um mês não, manda de novo. Por quê? É sinal de que provavelmente aquele e-mail foi para a caixa de lixeira, de spam, alguma coisa assim, tá? O WhatsApp é mais certo, tá legal? A turma que nos acompanha no Facebook, olha aqui o nosso Facebook, é facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Então você entrando lá, você pode curtir, você pode compartilhar. A gente pede muito isso, né, para o pessoal curtir, compartilhar, no canal do YouTube também, né, colocar ali, acompanhar, a clicar naqueles sininhos, aquelas sininhos, campainhas que todo mundo fica falando, né? Curte, não sei o que lá. A gente fala a mesma coisa, tá certo? Então, pessoal, fazer para a gente levar adiante essa ideia do Evangelho no Lar. E nós informamos também que esse estudo ele é transmitido na Rádio Espiritismo. Aqui, ó, www.radioespiritismo.com.br. Você entra lá e acompanha no teu celular, no seu computador, 24 horas por dia, em qualquer lugar do mundo, a programação da Rádio Espiritismo. Pode até clicar na grade de programação para saber qual é o dia, qual é o horário da transmissão do nosso Evangelho no Lar. Tá certo? Bom, sendo assim, vamos dar início ao estudo de hoje com a prece de abertura. Vamos lá.
Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento, a reflexões no que diz respeito à nossa conduta, aos nossos pensamentos, nossos sentimentos e principalmente às nossas ações. Agradecemos a presença dos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram, preparando, harmonizando, higienizando espiritualmente este local, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, de maneira que consigamos assimilar esses conteúdos e principalmente colocá-los em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado mais uma vez, que assim seja, graças a Deus. Bom, então diante disso, feita aí a prece de abertura, vamos para a página de preparo. Então, a página de preparo, o livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, e foi psicografado pelo Chico Xavier. A gente lembra aqui no nosso estudo, tá? A página de preparo e o capítulo do Evangelho tem ligação um com o outro. Nós não fazemos aqui leitura aleatória. Muita gente, 99% das pessoas fazem assim. Pega, abre uma página ao acaso, é uma leitura muito boa, muito bacana, mas é uma leitura aleatória, que ajuda a preparar. A nossa não, ela é de preparo mesmo para o estudo. É por isso que muitas vezes a gente às vezes leva até mais tempo na página de preparo do que no próprio estudo, porque está tudo interligado. A gente teve um trabalho danado de pegar essa coleção Fonte Viva, cada tópico. Isso aqui diz respeito ao capítulo tal, item tal. Então é só para dar essa informação. E aí, estaremos no capítulo 69 do livro Caminho, Verdade e Vida, tá certo? Cujo título é Comunicações. Olha só que interessante, O estudo do Evangelho, não creiais em todos os espíritos. Então tem a comunicação dos espíritos, que algumas coisas podem ser verdadeiras e outras não. E aí o título da página de preparo, Comunicações, tá certo? Então vamos lá. Ele começa com uma citação, uma mensagem, que consta em 1 João, capítulo 4, versículo 1. E aí ele fala assim: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Então ele já começa nos mostrando, que o popular desconfiômetro desconfia, Eu não vou já acreditar cegamente em tudo o que for dito para mim. Até mesmo eu aqui no que eu estou falando para você, não acredite cegamente, verifica. Vai estudar, vai olhar, vai conferir. Será que isso que o Sérgio está falando tem fundamento ou não tem? Ele coloca: não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Seja informação de encarnado, de espírito encarnado, nós aqui na Terra, ou de espíritos desencarnados. É muito comum as pessoas acharem que depois que morre, aquela pessoa virou santo, virou espírito de luz, virou anjinho, virou aquela coisa toda. Vai ser um anjinho lá, vai para o céu e vai ficar lá tocando harpa, Gente, essa crença já acabou, Pelo amor de Deus, isso é lá para século passado, retrasado. Vai virar anjinho tocando harpa? E o que aprontou? E o que fez? É a lei de causa e efeito? E como é que fica isso? E a continuidade? Então, é para a gente começar a trabalhar esse entendimento. Nós, quando desencarnamos, continuamos sendo os mesmos que nós fomos aqui na Terra. Apenas estamos agora num outro ambiente, num outro local,
que nos ajuda a ter outras percepções. E aí vai ajudando no nosso processo de transformação, que é um processo que é devagar, é lento. Nem eu nem você vamos virar santo da noite para o dia. É lento, é lento. Chegaremos ao grau de espíritos perfeitos. O próprio Jesus falou isso, nenhuma ovelha do rebanho se perderá. E o próprio Jesus também falou, contou para os seus discípulos, homens de pouca fé, tudo aquilo que eu, Jesus, faço, podereis fazer um dia. Então ele deixa muito claro que chegaremos ao grau de espíritos perfeitos, mas não é da noite para o dia. E na hora de uma comunicação, é muito importante a gente ter um critério de avaliação. Não chegar simplesmente e obedecer aquilo cegamente. Ok? Então, ele já falou logo sobre isso. E aí o Emmanuel começa a explicar, né? Ele diz assim: os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Então, o que acontece? Uma das coisas que mais chega aqui para mim, sabe o que é? Sérgio, meu pai morreu, meu avô morreu, minha avó morreu, minha esposa morreu. Dá um jeito, eu queria uma psicografia deles. Manda uma psicografia deles. Eu queria, né? Como é que eu faço para receber uma mensagem de fulano, do meu filho, do meu irmão, da minha mãe, aquela coisa toda. Chove de mensagens pedindo isso. E eu vou te falar também, muitas vezes espíritos do lado de lá querem mandar mensagens, assim como também tem espírito que não quer mandar mensagem nenhuma. Assim também como tem espírito que não está em condições de mandar mensagem. Então o que acontece? Para quem tiver visto o filme Nosso Lar, e eu vou recomendar aqui, né? Quem não viu, por favor, assista. Nosso Lar, tá? Para quem está fora do Brasil, vai procurar como Astral City, né? Astral City, tá? Aí procura esse título em inglês. Ok? Já que são pessoas do mundo todo que nos acompanham. Vai ver André Luiz desencarnar. Ao desencarnar, ele ficou durante 8 anos numa região chamada umbral. Uma região de dificuldades, uma região de trevas, uma região de sofrimentos, de dificuldades, para ele conseguir se limpar ali e ele finalmente poder ir para a colônia espiritual Nosso Lar. Ele passou 8 anos ali. Então eu pergunto a você, na hora que alguém morre, e se ele de repente foi para uma região dessa, ou ele está num hospital ou num atendimento, tem como ele mandar mensagem? Não tem como mandar mensagem. E aí volta e meia, e é nesse momento que algumas pessoas, alguns espertalhões às vezes, não, tem a mensagem aqui do fulano, tem a mensagem aqui disso, daquilo, e o pessoal aqui acredita cegamente. Então é muito importante a gente trabalhar esse cuidado. Mais importante do que querer uma mensagem de fulano, talvez seja eu enviar boas energias para aquele fulano. Vou pedir luz, vou pedir ajuda, vou pedir auxílio, vou manifestar o amor que eu tenho por aquele que desencarnou. Então ele coloca isso, né? Que quase todo mundo fica querendo receber mensagem e comunicação clara e perfeita com o além. Então, nem sempre é assim. O Chico Xavier falava, o telefone toca de lá para cá. Quando eles lá estiverem em condições, eles vão se comunicar. E a gente também estando preparado para isso, né? Também tem esse detalhe, ok? Então ele diz aqui, se muitas vezes fracassos nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, de sucesso, né? É que na maioria dos casos, o indagador, ou seja, o questionador, obedece muito mais ao egoísmo próprio
do que ao imperativo, à lei, à ordem edificante, construtiva. Então é muito mais, a mensagem que eu quero é muito mais para o meu ego. Sou eu que quero, para mim, eu não estou nem aí se ele está bem, se ele está sofrendo, se eu quero uma mensagem, acabou. Então até que ponto tem um egoísmo nosso? Até que ponto é importante a gente analisar, será que aquele espírito está em condições de mandar mensagem? Será que eu daqui eu não posso ajudá-lo enviando boas preces, boas vibrações, boas energias? E eu vou dizer uma outra coisa aqui. Não raro, aquele espírito desencarnado que você tanto quer mensagem e não chega, às vezes ele está aí com você nesse momento na hora do Evangelho no lar, sabia? Nesse momento, juntinho. Às vezes ele está num momento de sofrimento, de dificuldade, está desnorteado, e na hora do Evangelho no lar, vem esses espíritos de luz, e é lógico, se você de repente precisasse de uma ajuda, você não iria para a casa de alguma pessoa que você confia, ou que você gosta? O desencarnado faz a mesma coisa. Então às vezes ele pode até estar na sua casa, sendo amparado, auxiliado, protegido, orientado, encaminhado para os hospitais do plano espiritual. Na verdade, o Evangelho no lar, muitas vezes, é o socorro que você pode dar para aquele espírito desencarnado, ao invés de ficar com o egoísmo de querer mensagem. E aí, depois que eles são socorridos e amparados, aí sim, volta e meia chega a mensagem. Olha, eu passei por isso, e aquele Evangelho no lar teu ali, tal, que você fazia todo dia, todo horário, me ajudou muito. Olha que interessante. Nós temos assim inúmeras mensagens de diversas partes do mundo, com os espíritos falando o quanto o Evangelho no lar foi útil, foi importante para esses desencarnados. Ele continua falando aqui, né? O propósito de exclusividade nesse sentido larga a porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz fechou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Quais são as verdades eternas? Essa que a gente falou. Agora vem um malfeitor e fala: eu consegui a mensagem aqui da tua mãe, tá? Ah, conseguiu? O que ela está falando? Olha só, eu preciso aqui que você me dê R$100 para eu poder dar a mensagem e tal. Opa, desconfia. Desconfia. Ok? E mesmo que seja até gratuito, também desconfia. Porque às vezes pode ser um espírito brincalhão fingindo se passar por aquela pessoa querida. Às vezes o médium, ele tem a melhor das boas intenções, mas ele ainda não tem uma educação mediúnica, ainda não percebe e pode ser enganado também. Eu vou falar, eu mesmo, em alguns momentos, sou enganado. Aí eu olho ali e tal, cara, peraí, deixa eu analisar. Né? Não vou dizer que eu nunca mais vou ser enganado, mas lá no início era muito, eu não conseguia identificar. E aí foi quando eu comecei a aprender, né? Peraí, observe o conteúdo da mensagem. Não observe o autor da mensagem, observe o conteúdo da mensagem. Essa é a melhor forma de você saber se uma mensagem vem de um espírito de luz ou não. E não é a assinatura da mensagem, não. Se for uma mensagem que te leve à prática do bem, do amor, do perdão, da fé, da caridade, opa, essa mensagem aqui ela é válida. Agora, se for uma mensagem que leve ao contrário, olha, fulano me passou a perna, tá? Eu quero que você arrebente com ele. Olha só, em meu nome, você vai lá e vai dar o troco. Opa! Será que eu devo levar em consideração esse tipo de mensagem e seguir esse tipo de conselho? Então, é uma avaliação, é um critério para a gente observar, tá certo? Então, ele continua. Bela e humana a dilatação, né? o aumento, o crescimento dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo. Então ele fala,
esses laços amorosos, mesmo depois da morte física, eles continuam, permanecem e aumentam, crescem. Mas ele fala, mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas situações particulares que lhe dizem respeito. Então, muitas vezes também tem espírito desencarnado e que quer se meter na vida do que está encarnado. Está fazendo isso, está fazendo aquilo, está fazendo... Eu conheço uma pessoa, né, que uma senhora se tornou viúva e tudo mais, o marido desencarna, e o marido começou a mandar mensagem falando, não quero que você venda a casa, você está fazendo besteira, você está administrando mal os negócios e tal. Peraí, isso não diz mais respeito àquele espírito que desencarnou. Isso diz respeito agora a ela. E quem sabe ele não desencarnou justamente para que ela pudesse aprender. E aí vem ele lá continuando aquele espírito que tem a melhor das boas intenções, tem todo o amor, tem todo o carinho, ele está se tornando um obsessor. Então, a gente analisar isso aí direitinho, né? Haverá sempre quem dispense luz das assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes inscientes. Inscientes é sem conhecimento, tá? Deixa eu até botar aqui. Sem conhecimento. Estou botando aqui, né, o significado, para na hora que você estiver assistindo lá, né, lendo o texto, tem o significado. Então, eu vou ler de novo. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes inscientes, sem conhecimento das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente, fique atento, não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Então, às vezes, vem um espírito, manda mensagem, assim como aqui na Terra, se você for andar aí na rua de comércio aí da sua cidade ou do seu bairro, você vai cruzar com pessoas de tudo quanto é tipo. Gente boa, gente mais ou menos, gente que não presta, gente caridosa, gente egoísta. Você vai cruzar com tudo quanto é tipo de gente. E no plano espiritual, idem. Também vamos cruzar com tudo quanto é tipo de espírito. E o médium, ele é uma antena. Ele funciona como se fosse uma antena. Ele capta o sinal, igual uma antena de televisão. A sua televisão aí, ela capta o sinal de vários canais de televisão. E aí não tem canal de televisão que é bom, e não tem canal de televisão que é porcaria, que não serve, não presta para nada, só passa besteira. Então o que acontece? Você, o médium no caso, ele é essa antena. Vai captar sinal de tudo quanto é tipo de espírito. Agora, da mesma forma que acontece com a televisão, que pega tudo quanto é canal, canal que presta, canal que é mais ou menos e canal que não presta. Quem é que tem o controle remoto da televisão? É você. É você que vai definir quais são os canais que você vai assistir. Se tiver um canal que você não presta e você quer assistir aquilo, tá bom, vai fazer o quê? Agora, a gente, né, é que cabe o filtro dessas informações. Olha, aqui uma mensagem, eu sou Jesus Cristo e eu estou falando para vocês fazerem isso, aquilo, tal. Gente, vamos olhar o conteúdo da mensagem. Tem uma história muito conhecida de um centro espírita que veio uma mensagem assinada por Jesus falando que todo mundo daquela casa, daquele centro, tinha que vestir roupas da época de Jesus, que aquilo ia iluminar eles e tal, aquele negócio todo, e todo mundo começou a vestir roupa do tempo de Jesus lá naquela casa espírita. E o pessoal de outros lugares falou, gente, será que faz sentido isso? Qual é o objetivo disso? Qual é o... né? E até que depois de tanto estarem expostos ao ridículo, aceitaram a ajuda de um grupo de uma outra casa espírita que já tinha mais experiência,
que já tinha mais conhecimento. E na hora, então chegaram lá, receberam a mensagem, era um espírito brincalhão que estava morrendo de rir. Morrendo de rir, todo mundo ali. Então, ó, é o conteúdo da mensagem que vale. Não é o autor, não é o conteúdo. É isso que vai fazer a gente perceber se uma determinada mensagem ela é válida ou não. Tá certo? Vamos então agora ao estudo do Evangelho. Capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. E hoje, os itens 6 e 7. Então, ele fala, né, no item 6 e 7, não creiais em todos os espíritos. Então, no item 6, tem lá uma mensagem, né, que foi anotada. São João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. Onde ele fala: meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Olha que interessante, né? Quando a gente fala que a página de preparo ela tem a ver com o estudo do Evangelho. E qual foi a mensagem na página de preparo? Exatamente essa que está lá em João. Exatamente essa, né? Então, por isso que a gente fala que a página de preparo e o estudo do Evangelho, aqui pelo menos, estão interligados. Tá certo? Então isso é no item 6. E vamos fazer então a leitura do item 7. Aí vem o esclarecimento, né? Os fenômenos espíritas, longe de abonarem, de dar credibilidade, né, aos falsos cristos e aos falsos profetas, como algumas pessoas apraz dizer, agrada dizer. Na verdade, golpe mortal desferem neles, lançam neles. Então, peraí. Os fenômenos espíritas, vamos traduzir aqui, que ele botou um monte de palavra difícil, né? Os fenômenos espíritas, ao invés de ficar levantando falsos cristos, como algumas pessoas falam, né? Ah, isso é uma enganação, aquela coisa. Em termos práticos, na verdade, ele acaba com esses falsos cristos. Basta você saber observar. Então, às vezes, o cara chega e fala, né? Ah, tô recebendo mensagem. Tá vindo aqui. É fulano, tá, olha só. Tá. Aí tu olha assim, né? Tu fica assim. O que tá dizendo? Não, ele tá dizendo que você tem que fazer isso, você tem que mudar de emprego, que você tem não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E, ó. Tem uma coisa aqui que a gente comenta muito. Mensagem de espírito de luz. Mensagem de espírito de luz nunca é dando ordem. Sabe por quê? Porque se ele estiver dando ordem para você, faça isso ou faça aquilo, ele já não é mais espírito de luz. Porque ele está quebrando um dos princípios, que é o do livre-arbítrio. Uma das leis fundamentais do aprendizado, que é o livre-arbítrio. Um espírito ele pode orientar, ele pode... Já pensou nisso, já pensou naquilo, observe tal fato, observe tal situação. Mas ele nunca vai bater o martelo e falar assim, faça isso ou faça aquilo. Pense nisso aí com tranquilidade. Então ele diz, né, esses fenômenos espíritas, né, em vez de ficar levantando enganadores, pelo contrário, se você observar, você vai ver o que é verdade e o que não é. Que foi o que Allan Kardec fez, né, lá atrás. Ele observava aquelas mesas que subiam e ficavam girando sozinhas. Né? Todo mundo achava, isso é enganador, é truque de mágica, aquela coisa toda. Ele foi ver, observou, não tinha nada. Passou ali a mão, viu se tinha algum cabo levantando aquelas mesas, não tinha nada. E para grupos de pessoas em lugares diferentes, ele fazia as mesmas perguntas aos espíritos. Então, se fosse uma coisa aleatória, o céu é azul, aí num lugar ele ia dizer sim, no outro lugar ele ia dizer não. E ele via, então, que as respostas eram sempre as mesmas, em lugares diferentes, com pessoas diferentes. Quem é que pode estar em lugares diferentes, com pessoas diferentes, dessa maneira? São os espíritos. Então tem um... Então repara, ele foi percebendo isso, né?
ele coloca, não peças, né, ao Espiritismo prodígios, né, maravilhas, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não os opera. Existe milagre? Não, não existe milagre. Existe muitas vezes a manipulação de fenômenos da natureza, mas milagre, um milagre nesse conceito de milagre, não tem. Então ele vem falando, do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, ele, Espiritismo, revela outras leis desconhecidas. São as leis que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas outras ciências, são leis da natureza. Aquilo que eu acabei de falar, né? Engraçado, não tinha nem lido. Leis da natureza. Então não existe milagre. Existem leis da natureza. Onde grande parte dessas leis, a gente ainda está longe de ter o conhecimento total disso. Facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente, ele destrói o que ainda restava do domínio do maravilhoso. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprios fenômenos, fazendo-se passar por messias, né, por escolhidos de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credibilidade dos outros e seria logo desmascarado. Volta e meia, tem alguns aí que são desmascarados, né? Vai fazer o quê? Tem a turma que se aproveita da boa fé dos outros. Mas isso não é uma coisa só em Espiritismo, não. Isso é na igreja católica, na igreja evangélica, em tudo quanto é lugar. Não pense você que o fato de uma pessoa ser espírita, ou ser católica, ou ser evangélica, ou ser budista, ou ser sei lá o quê, que transforma ela numa pessoa de grande credibilidade, ou aquela... Não. Não é a religião daquela pessoa que vai fazer ela ser melhor ou pior, ou ter, não é ser melhor ou pior, ter credibilidade. O que vai fazer aquela pessoa ter credibilidade é a atitude daquela pessoa. São as atitudes. Você consegue imaginar, numa hora de um desencarne, chegando lá no plano espiritual, alguém assim que vai separar, né? Você foi católico. Ah, tá, você vai pra lá. Você vai para um lugar assim, né? Mais ou menos. Você foi espírita, você vai para um lugar melhor. Você foi evangélico, vai para um outro lá melhor ainda ou pior ainda, sei lá. De acordo com a religião de cada um. Se for assim, meus amigos, Hitler estaria num lugar muito bom, porque ele era religioso, ele ia à missa todo domingo. Vou exterminar alguns judeus, vou botar alguns judeus aqui na câmara de gás, mas antes eu vou à missa. Ué, e eu falo muito, Charlie Chaplin não era agnóstico, também não tinha religião, não tinha nada disso. Ah, esse tá mal aí na fita, né? Será que faz sentido? O que vão perguntar é, o que você fez de bom, independente da sua religião, da sua crença ou religião, né? Então são as atitudes, tá certo? É isso que ele coloca aqui. E aí ele fala, aliás, como já se tem dito, tais fenômenos por si só nada provam. A missão se prova por efeitos morais, o que não é dado a qualquer um produzir. Esse um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade, a escuridão, em lugar da luz, né, têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa, né, espalha os mais densos nevoeiros. O sol, ele traz luz, né? Quem quer ficar no escuro detesta o sol, porque o sol vai iluminar, vai fazer todo mundo enxergar. Então é isso que ele coloca. Por isso aqui que a gente tem os estudos abertos, tem essas situações todas. Na nossa casa espírita, no Rio de Janeiro, a desobsessão lá é presencial. Você pode ir lá ver, pode ir lá participar. Tem que ter uma preparação para aquilo, tudo bem, é claro, mas é aberto para as pessoas que fazem o tratamento espiritual.
Porque não tem nada a esconder. Não tem nada para esconder. Percebe aí? Então, ele continua aqui falando. O espiritismo e as casas espíritas que não permitem presencial, não estou dizendo também que estão erradas, não. Mas elas dão a possibilidade daquela pessoa lá frequentar, trabalhar, aprender e participar das mesas mediúnicas também. Antes que alguém fale, né? Não, mas aqui então quer dizer que aqui não presta? Não, é claro que presta também. É claro que é importante, é claro que vale a pena. Eu estou dizendo é que o acesso ao conhecimento, ele é aberto a todas as pessoas. É aberto para todo mundo. Ok? E ele continua. O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, espíritos hipócritas. O que é hipócrita? É aquele que não age de acordo com o que ele prega, né? Com o que ele diz aos outros. O hipócrita é o famoso, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Tá? Tem espíritos orgulhosos, tem espíritos que são pseudo-sábios. O que é pseudo-sábio? Falso sábio. Ele se acha um cara sábio, mas ele não é. Mas ele se acha. E ele começa a falar um monte de besteira. Não é nem por maldade, é porque ele se acha o cara que sabe de tudo. Ok? Então, pseudo-sábios que passaram da terra para a erraticidade. O que é erraticidade? É o mundo espiritual. Erraticidade é o período entre duas encarnações. É o período intervidas. Desencarnou no ano 2000, reencarnou em 2020. Então ele ficou 20 anos na erraticidade. Ok? Num período que ele estava desencarnado. Tá? Então ele fala: espíritos hipócritas, enganadores, orgulhosos, pseudo-sábios, que passaram da Terra para o plano desencarnado, para a erraticidade, e tomam nomes venerados, né, adorados, respeitados, para, sob a máscara de que se cobrem, facilitarem a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Então, ele é um espírito que ele fala assim, bom, para eles acreditarem em mim, eu vou dizer que eu sou Jesus Cristo, eu vou dizer que eu sou Chico Xavier, eu vou dizer que eu sou sei lá quem, eu vou dizer que eu sou Allan Kardec, e começa a falar um monte de bobagem. E aí o pessoal fala, não, mas olha, foi o Chico Xavier que disse, olha, foi o... Gente, olha o conteúdo da mensagem. Vamos observar o conteúdo da mensagem. Essa é a grande questão. Tá certo? Senão, ideias absurdas vão acabar vindo por aí. Antes que se conhecesse as relações mediúnicas, eles atuavam de maneira menos ostensiva, menos evidente. Era pela inspiração. Vinha uma ideia na pessoa, né? Lembra a mediunidade que vem na terceira pessoa? Como é que eu sei quando um pensamento meu é meu e quando é que um pensamento que chega em mim é de um espírito? Se for o que é meu, eu vou beber água. Ó, eu vou beber água. Eu vou falar com vocês. Eu vou gravar o Evangelho no lar. Pensamento meu é na primeira pessoa. Pensamento de um espírito é na terceira. Por que você não faz isso? Ó, desiste, ó. Você não vale nada. Você não consegue não, né? Ó, isso aqui não. Você nem consegue fazer isso. Ele vem como se estivesse conversando com você. Observe a tua forma de pensar, para você saber diferenciar então quando é que um pensamento é teu e quando é que é de um espírito, porque ele consegue interferir nessa sintonia. Então ele falou aqui, ó, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente. Algumas pessoas conseguem ouvir realmente as vozes, né? Audiente, de ouvir ou falante. É considerável o número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, se hão apresentado, né, tem se apresentado como alguns dos antigos profetas, como Cristo, como Maria, sua mãe, e alguns até como Deus. Coloca lá a mensagem assinada por Deus, né? Enfim. E São João adverte contra eles, os homens, né, dizendo, meus bem-amados, não acreditais em todo espírito, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, o Espiritismo nos faculta
ele nos permite, tá, os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhecem os bons espíritos. Caracteres sempre morais, nunca materiais. Sempre aspecto moral. Olha, você, para ser um bom espírito, tá? Você tem que ser rico. Você tem que ter bens. Você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que... Ter os bens é muito bom. É muito bom, é ótimo. Mas o que vai prevalecer é o aspecto moral. Não é o status que você tem, não é o título de doutor ou de mestre ou de qualquer coisa assim que vai fazer de você um bom espírito. Tem um monte de gente que é doutor e que é mestre aí que apronta com todo mundo. Como é que fica? Agora, quando ele fala no aspecto moral, aí ó, não importa o grau social, o nível de instrução, a opção sexual, política ou sei lá, ou nacionalidade. Aspecto moral são valores e atitudes do dia a dia. Prática do amor, do perdão, da fé, da caridade, por aí vai. Então ele fala, é a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos, que principalmente podem aplicar-se estas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não vai produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como a gente julga uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Ok? Então, hora da nossa prece, né? Para encarnados ou desencarnados, amigos ou inimigos, onde quer que se encontrem. Eu vou começar a prece. Quando eu disser pausou, você pausa aí para mencionar os nomes dessas pessoas. Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, espíritos amigos, benfeitores, viemos nesse instante fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que possa receber do alto toda ajuda, toda luz, todo auxílio, todo amparo, todo fortalecimento, todo esclarecimento que for necessário para o seu progresso, para o seu desenvolvimento, para a sua evolução, para a libertação de suas dores e de suas dificuldades. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes das pessoas. Pausou aí então? Soltou aí o pause, né? E aí vamos para a fluidificação da água. Já está aqui o copo, a jarra, né? O vasilhame, você bota aí na sua mesa, tá? E aí, você procurando, ó, aqui ó, Minutos de Espiritismo número 23. Vai lá no YouTube, bota Minutos de Espiritismo 23, água fluidificada. Tem um estudo completo aí sobre isso, tá bom? Então, vamos colocar aqui, né, as mãos sobre essa jarra, esse copo, esse vasilhame aí, o que você tiver na sua frente, tá? E fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estou botando aqui a minha água. Saúde. A gente lembra que na hora da água, na hora dos nomes da prece, né? Você pode pausar aí o vídeo com calma, né? É que a gente aqui tem um programa que tem um tempo de duração, né? Mas aí você pausa com calma, com tranquilidade. Chegou a hora da prece de encerramento, né? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de auxílio, de conhecimento, de esclarecimentos, e que diante dessas lições possamos assimilar e praticar todos esses conteúdos, possamos colocar em prática os valores do bem, os valores morais que foram mostrados hoje aqui. Agradecemos aos anjos guardiães pela limpeza espiritual que foi feita neste local
e que possamos fazer a nossa parte para mantê-lo tão limpo como se encontra agora. E que possamos também ter uma semana de luz, de paz, de auxílio e proteção, e que seja possível estarmos aqui na próxima semana reunidos para mais um Evangelho no Lar. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, né? Sendo assim, estamos finalizando o estudo de hoje, tá bom? Fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana. Encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!